Pam, 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 parararara, pam, pam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa Futebol Podcast, programa que a gente vai falar do melhor e pior que aconteceu na semana no mundo do futebol, futebol brasileiro, futebol também cada vez mais italiano chegando na nossa seleção canarinha. Vai ter muito futebol aqui para falar de Ancelotti, inclusive é por isso que eu estou com a camisa aqui do Brasil, tricampeão, 3 estrelinhas, final essa contra a Itália. A Itália é esse país do novo técnico da seleção brasileira. Aqui tem um verde que tá meio brilhando, coisas diferentes. É porque o fundo é verde, tudo é verde. Meu coração é verde. Mentira. Meu coração não é verde, não. É vermelho porque não deu pro Verdão essa semana. Vamos falar disso também. E é isso, meu nome é Gabriel Franco, trajado aqui com a camisa de 70 do Brasil. Bons tempos, aqueles saudosos, lembro bem. Boa época aí de Pelé, de Tostão, bons tempos. Estou aqui com o diretor. Esse negócio... sou eu, diretor. E o Vasco? O desânimo do diretor. Pro Fluminense? Pro Fluminense. Cara, pro Fluminense? Pro Fluminense. Rivalidade que vamos falar já, porque antes vamos trazer a vinheta. Vem. Pam, 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 pam. Abrindo a rodada com um clássico carioca. Fluminense Vasco, né, diretor? Fluminense 2, Vasco 1. A única certeza do vascaíno, quando o Vasco faz um gol, é que ele vai levar outro. Calma, diretor. Vitória do Fluminense contra o Vasco. Vasco esse de Felipe Coutinho, que não jogou na partida, mas que jogou no Liverpool, que é rival do Everton, clube que o Ancelotti treinou aí tempo atrás. O Coutinho também jogou no Barcelona, clube que é rival do Real Madrid, que o Ancelotti treinou. Olha só como as coisas vão se levando um para cada lado. O Gabriel Franco só tá pensando em Ancelotti. Desculpa, eu tô emocionado. O Vasco até começou bem na partida. Diferente de outras derrotas, não foi uma derrota que o Vasco não jogou nada. A gente vê ainda melhorias, é um time novo, é um trabalho novo do Diniz. E é o que eu falo, já falei no último jogo. Só não a vai precarização sair... que é antiga. A precarização não é nova, não. Desculpa te interromper, mas não, pode. Eu vou me segurar. Não, o coração tá falando mais alto. Inclusive aí temos mais coisas de Pedrinho. A torcida do Vasco tá realmente indignada com o Pedrinho. Vamos ver quanto tempo que vai durar. Já deu, né, Pedrinho? Não, é isso que acabou de chegar o Diniz, que tá tendo que fazer uma reviravolta. A vitória de 3-0 não foi por acaso, porque o Vasco jogou para isso, inclusive Fortaleza muito mal, vamos falar mais para frente, mas também não quer dizer que o Vasco virou uma máquina. Até foi uma derrota que o time até conseguiu criar, conseguiu trocar passes, você vê que realmente é um time diferente, porém precisa de confiança e precisa crer no projeto. Não vai ser de uma hora para outra que o Vasco vai começar a amassar. Quer dizer, nem amassar, né? O projeto do Vasco não é amassar. É conseguir os 3 pontinhos. O projeto do Vasco é desamassar. Primeiro é chegar aos 45 pontos e sair do rebaixamento. O Vasco que começou com um gol na bola parada. João Vitor aí faz de cabeça, abre 1-0. E aí o Verratti vai lá e faz outro gol. Ele é viciado em fazer gol. Pena que é pros dois lados, né? Um gol contra do Verratti. Ele tava voltando para ajudar na marcação. Tem a defesa do Léo Jardim. Num lance que o cruzamento sai de um bate-rebate ali, quase na lateral. O cruzamento, o Verratti volta para tentar defender. O Léo Jardim defende, vai no peito do Verratti. E ele, como é um matador nato, empata o placar aí com um gol contra, 1-1. O Fluminense cresce na partida, a partir daí. O segundo tempo do Fluminense é melhor do que o primeiro. E numa finalização do Guga, que não é o tenista Guga, é o jogador de futebol Guga, faz o 2-1. Fluminense que quer nada, tá com o Renato Gaúcho. Eu ainda não vejo um futebol, que futebol que prolifera aqui, ó, a nata do esporte, que joga bem, que envolve. Não é assim, mas vem conseguindo seus pontos, tá na parte de cima da tabela, tá bem ali, buscando até uma Libertadores, quem sabe, vamos ver. Não sei se eu acredito tanto, mas com 8 vagas, 9 aí, que pode surgir da Libertadores, é bem viável. Enquanto pro Vasco, digo e repito, precisa de confiança no Diniz se quer chegar para algum lugar. Se não confiar, aí que o trabalho não vai para frente mesmo. Vitória no clássico. O bom disso foi a comemoração. Ryan, o C, mandando o C, né? Depois o Fluminense, o estagiário, foi lá na internet, rebateu, né, com C. Bateu. Mas gostei da personalidade do Ryan, falou que fazia na base, deu uma provocaçãozinha de jogo, gostei da personalidade, infelizmente, né, quem não gostou muito foi o Verratti, que empatou e deixou tudo igual. É isso, vitória do Flusão, Fluminense 2, Vasco da Gama 1. Empate na Ilha do Retiro, Sport 1 contra 1 Sport também. Sport Clube Internacional. São 2 esportes aí, empatou no nome, empatou no placar.
1-1, tudo igual. Jogo esse que o Inter foi muito desfalcado, diretor. Você quer alguns nomes entre desfalques e poupados aí, porque o Inter vai ter Libertadores? Por favor, mas, cara, olha só, o Sport merece mais. Merece mais. Assim, o começo do Brasileirão do Sport e essa rodada final foram momentos em que o Sport jogou um futebol bem, jogou um futebol até apresentável e que poderia ter garantido os 3 pontos. Já foi assim contra o São Paulo lá atrás, contra o Palmeiras lá atrás, contra o Inter, e mesmo assim não consegue sair com a vitória. Pegou um Inter de novo muito desfalcado. Vamos à lista. Lista de lesionados do Internacional, hein? Rocher, Mercado, Bruno Gomes, Vitor Gabriel, Valência, Borré, Ricardo Matias, Carboneiro e Vitinho. E os poupados, Alan Patrick, Fernando, Vitão, Wesley, Bruno Henrique e Rogel. Ou seja, 15 jogadores de fora, um time muito diferente do titular. Não seria diferente que o Sport encarasse isso como uma boa oportunidade de conseguir os 3 pontos. O Sport esse que já estava aí a 3 rodadas de sair do rebaixamento, logo agora que a gente só está na 10ª rodada. Então precisava da pontuação e começou bem, começou atacando, começou pressionando e consegue o seu gol. Na falha do goleiro Antony, era a bola para ele segurar, uma bola cruzada que era para segurar. O Sport abre o placar com Bombaleta, que vem sendo um dos destaques aí do time de Recife. Outro que é um destaque, vem jogando muita bola, é o Sérgio Oliveira, tá? Esse ex-Porto, jogador muito bom, gosto bastante dele, que tem qualidade, ele pensa futebol bem. Outro que tem qualidade, porém falta intensidade e é meio disperso no jogo, é o Lucas Lima, que tem ali espasmos de um craquismo que depois volta a ser normal. É no jogo que o Sport poderia ter aproveitado para conseguir um placar melhor, mas não foi dessa vez. O Inter acha um golaço depois no segundo tempo, deixa tudo igual. Ainda tem a expulsão do Ronaldo ainda, que deixou o Sport com um jogador a mais, e a chance de conseguir esses 3 pontos tão importantes, mas não foi assim que conseguiu. O Inter teve até uma bola que o jogador do Sport tirou em cima da linha, ou seja, a situação do meu Sport tá difícil, tá complicada. Parece que é típico momento que até quando você joga melhor, você não consegue os 3 pontos. Isso é muito difícil para alguém que tá brigando para escapar do rebaixamento. Até porque times que a gente no começo do campeonato achava que ia ser candidato fácil para cair, como o Mirassol, como o Bragantino, como o Ceará, não estão fazendo uma má campanha, deixando o Sport ainda em situação pior. E para piorar tudo mais, o Santos ainda vence na rodada. Vamos falar já de Santos. Ou seja, situação do Sport muito complicada. Agora, para o outro esporte, o Sport do Sul, o Internacional, vive um momento que no começo da temporada tinha expectativas altas, porém é um time que ainda tem suas limitações. Não é um vasto elenco e quando sofre muitas lesões e quando tem que poupar para enfrentar uma batalha agora, que vai ser o jogo contra o Bahia na Libertadores, sente muito no Campeonato Brasileiro, perdeu muitos pontos, não vem fazendo uma campanha, que era uma campanha que esperava a briga pelo título, talvez fosse demais, mas um 3º lugar, um 4º lugar, se consolidar ali nas cabeças, tá não em tá 11º acontecendo. nesse tá momento. Em 11º, e são pontinhos esses, por mais que eu entendo que poupou, tem os dois lados da moeda, né? De um lado jogou desfalcado e conseguiu um ponto. De outro, pegou o último colocado que não consegue vencer de ninguém e não conseguiu sair com os 3 pontos. Situação difícil do Inter, pensando aí num 3º lugar ou alguma coisa, almejando algo a mais, mas pior ainda do Sport, que amarga e a última colocação 3 do Campeonato Brasileiro. 3 pontos só? 3 pontos. É uma loucura e nem tá jogando tão mal assim não, mas a gente já viu casos, por exemplo, América Mineiro em outro campeonato, outro brasileiro, que jogava até um futebol que tinha lampejos, que tinha uma certa qualidade e consistência, mas não conseguia pontuar. E se você não pontua, você cai, e assim fica difícil aí a situação do time do Sport. É isso. Sport Recife 1, Sport Clube Internacional também 1. Defesa que ninguém passa. Passaram. Palmeiras 0, Flamengo 2, Palmeiras não. Palestra italiano, Palestra Itália. Vitália essa de Carlo Ancelotti. Olha que loucura, tá tudo ligado, né? Ancelotti entrou na alma aí, né? Que é tudo, não sei o que falou do Ancelotti na abertura, falou do Ancelotti no Vasco e tá Fluminense, não, que tá falou chamando. de Ancelotti Palmeiras, ué, você não falou de Ancelotti no Sport e Inter, que não tem. Eu não falei porque a ligação é clara, pô, o Sport é o Leão, Leão é o Papa Leão, Papa é esse, Vaticano é Roma, Itália, Ancelotti, a pizza, Maquê, italiano, Palestra Itália 0 contra Flamengo de 5 convocados para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti 2. Vamos falar um pouco mais desse jogo. Vitória importantíssima para o Flamengo
Começando pelo lado rubro-negro, se o Palmeiras vencesse essa partida, o Palmeiras ia abrir 7 pontos do Flamengo. Então era um jogo encarado como uma final. Flamengo que sofre de alguns desfalques, principalmente no meio campo. Tá sem De La Cruz, sem Pulgar, sofrendo bastante. E conseguiu um placar muito importante jogando fora de casa. Quer informação, diretor? Por favor. Desde 2017 que o Palmeiras não vence do Flamengo jogando no Allianz em Campeonato Brasileiro. E a última vitória, no geral, em qualquer campeonato, foi na Copa do Brasil. Mas foi uma vitória que resultou na eliminação do time, porque não conseguiu reverter o placar que o Flamengo tinha feito no Maracanã. Então começa a criar uma... O Palmeiras tá igual essa sua camisa aí, diante do Flamengo. Amarelou. Que isso. Amarelou. Diretor. Que isso, diretor. Mas o Palmeiras que realmente sofre pra ganhar do Flamengo e assim... Não, tu viu aquele pênalti? Como é que o rapaz bateu aquele pênalti? O rapaz Piquerez? Pô, tem que dar mérito ao Rossi. Vamos chegar lá. Primeiro que essa cena existe, mas já vi muito torcedor falando que é coisas do universo. O universo deu o escorregão do Andreas pro Palmeiras, mas por outro lado também não deixa ganhar mais em outros jogos em brasileiro. Tem gente dizendo isso aí. Não sei. Vamos para a partida. Não foi uma partida que encheu os olhos do torcedor de nenhum dos lados. O primeiro tempo é mais do Palmeiras, ali até os 30 minutos o Palmeiras domina o jogo, tem controle, cria chances de gol, e a maior delas, como o diretor próprio disse, no pênalti. E aí, vem criando, né, a situação do Rossi, tá tendo um misticismo no Rossi, que, na minha opinião, é o goleiro que melhor joga com os pés no futebol brasileiro, e está numa fase muito boa, pegando tudo, salvando o Flamengo numa fase aí de instabilidade. Escapou de bala perdida. Pois é, a torcida do Flamengo votou. O Rossi é blindado, não passa tiro, não passa nada. E aparentemente é isso mesmo. O cara aí não deixou passar a bala, vai deixar passar um chute? Não foi. Defesa, inclusive, as últimas 4 batidas de pênalti em cima do Rossi, ele defendeu todos. A curiosidade é que nas últimas 6 oportunidades ele defendeu e o Flamengo perdeu. Dessa vez ele defende e é crucial. E aí quando a gente fala que o futebol ele é feito de pequenos momentos, pequenas partidas, porque tem momentos que um time está melhor que o outro, tem momentos que você tem que aproveitar a oportunidade, e esse era o momento que o Palmeiras estava melhor, e se faz o gol, provavelmente deixaria as coisas muito complicadas pro lado rubro-negro. A partir daí, o Flamengo começa a entrar timidamente na partida, o que parecia ser um amasso do Palmeiras começa a ser igualado pelo time rubro-negro, que teve grandes atuações, diretor. Detalhes aí, principalmente pelos convocados para a seleção brasileira, a partida que fez o Alexandro. Quem foram os convocados do Flamengo? Do Flamengo foram Alexandro, o Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson. Foram 5 convocados aí. O Alexandre fez uma partidaça, anulou o Estevão muito bem. O que ele constrói, o que ele joga pelo lateral esquerdo, o que ele é seguro e consegue dar sequência a todas as jogadas. Ele é muito bom, não à toa está sendo convocado. E, na minha opinião, a defesa do Flamengo também tem a melhor saída de bola do Brasil, porque é muita qualidade com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz e com Varela e Danilo. Detalhe, o Varela começou jogando essa partida na lateral direita, porém o Gerson se machuca, o Varela vai para volante e joga muito bem ali. A torcida até esperava que o Léo Ortiz fosse tomar essa posição, porque era a posição que ele fazia com o Tite em momentos de desfalque, porém o Felipe Luiz argumentou que o Varela tem qualidades, tem mais mobilidade, fez uma partidaça de volante. Ele, que eu chamo de burocrático Varela, é um cara que se não trabalhasse no futebol ia trabalhar muito bem num cartório, assinando um papel, batendo um bom carimbo, burocrático, seguro, não erra, mas não faz nada de espetacular. Agora tá sendo um burocrático sensacional, daqueles que você entra na fila do cartório e já vem próximo. O cara tá fazendo serviço aí pra comunidade. O Varela tá jogando muito, tanto na lateral esquerda, quanto na direita, quanto no volante. E aí o Flamengo, que vinha jogando mal o primeiro tempo, vai pro segundo melhor na partida. O Flamengo, que de Felipe Luiz foi pensado para ser trabalhado num bloco médio, não fazer uma pressão alta em cima do Palmeiras, para evitar a bola em profundidade ali nas costas da defesa, e deu certo, conseguiu se fechar bem, não deu tantas chances pro Palmeiras assim, e a ideia de ter mais a posse de bola para evitar as transições ofensivas do Palmeiras começou a funcionar a partir do segundo tempo, quando o Flamengo começou realmente a colocar o seu futebol, que já estava sendo de certo modo seguro, porém que não estava conseguindo criar nada, conseguiu pelo menos reter a bola e balançar o time do Palmeiras, por mais que grandes chances ainda não saíam. Detalhe negativo foi pro Cebolinha, fez uma partida muito abaixo. Eu ainda passo um pano, porque ele tá voltando de uma lesão séria, uma das mais graves no futebol. E o Michael, que vem sendo muito criticado, entrou bem, marcando bem a pressão. E o gol do Flamengo sai da boa saída de bola que eu destaquei anteriormente. Uma construção muito boa, que começa com o Rossi, vai pro Danilo. A qualidade do passe que tem o Danilo é impressionante, jogando de lateral, que não vem sendo a dele nesse momento da carreira. Ele consegue
consegue armar, a bola chega muito bem pro Léo Ortiz, que já ativa o Luiz Araújo, que faz uma grande jogada, dá pra Arrascaeta, e aí, pênalti. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, aqui eu acho que muita coisa é interpretação, mas pênalti aí pro Flamengo, e aí o Arrascaeta não perdoa, faz o gol, deixa o Everton destabelado ali, sem saber o que aconteceu, e a partir daí o Flamengo cresce ainda mais no jogo e começa a apostar na intensidade, com a entrada de Ayrton Lucas, faz a dobradinha, e o segundo gol sai de Wallace Young, que também entrou no segundo tempo, tabela ali com o Ayrton Lucas e faz um belo gol. Flamengo esse que não fez aquela partida de brilhar os olhos, não fez a partida que a torcida do Flamengo tanto cobra, mas fez uma partida de Palmeiras, veja você. O típico jogo que o Palmeiras costuma ganhar, que nem sempre faz 50 finalizações, criando grande chance, futebol vistoso, mas consegue ganhar na insistência, no físico, na mentalidade, por ser um time cascudo, no pacto do Abel. Dessa vez foi pro lado do Flamengo, que entendeu que talvez não fosse a partida que os jogadores tivessem inspirado e não fosse a partida que tem que jogar muito superior ao adversário para ganhar, mas tem que ser competitivo até o final. E nisso foi a crescência do Flamengo durante o jogo, foi a crescência que gerou o 2-0 no placar. E é o que eu falei de momentos. Talvez se a bola do Piquerez tivesse entrado, a coisa seria diferente. Pelo lado do Palmeiras, perde a oportunidade, já falei, de abrir 7 pontos. Realmente complicado. Teve as chances da partida, desperdiçou. Porém, ainda segue um Palmeiras que é muito dependente de transições ofensivas, explorando o fundo, coisa que o Felipe Luiz conseguiu anular. Bola no Estevão, coisa que o Alexandro conseguiu anular. E bolas de cruzamento no segundo pau, coisa que, por exemplo, o Flamengo sofre muito quando é o Ayrton Lucas fazendo aquela posição, porém, ali com Varela, o burocrático, e com Danilo depois, e com o Alexandre, as coisas não deram certo pro Palmeiras. Tinha que ter aproveitado a chance, jogou mal o segundo tempo e perde uma grande chance de abrir uma grande diferença. Quer uma curiosidade desse jogo? Fala. O diretor acertou o placar no palpitômetro. Falou dele do Flamengo? 2-0 pro Flamengo. Caramba, fala dele agora, fala dele. Por isso que nossa palestra italiano não conseguiu ganhar o time de raízes italianas. Perdeu pro time do Flamengo, de raízes flamenguísticas. É isso, placar final, Palmeiras 0 contra Flamengo 2. Rotazione da rodada. Sabe o que é rotazione? É giro em italiano. Olha que loucura, não sei por que eu lembrei da Itália. Diretor, vamos para a rotazione da rodada e ver o que aconteceu nos outros jogos. São Paulo 0, Mirassol 2. Fala do Mirassol, fala do Esquadrão Suicida. Tivemos gol de Gabriel Jamal, tivemos gol de Reinaldo, que beijou o símbolo do São Paulo e ficou aquela dúvida. Uai, o cara fez gol e beijou o símbolo e a torcida do Mirassol e não sei o que. Não sei, o que importa é que o São Paulo vai se consolidando cada vez mais como um time de Copas e um time que nesse brasileiro ali vai ficar por meio de tabela, porque empata muito, perde jogos que não é pra perder e às vezes consegue ganhar jogos que se não esperava ganhar, mas vai mantendo aquela constância que não é melhor aí pro torcedor São Paulino. 2-0, enquanto o Mirassol tá em nono, hein, diretor? Mirassol tá aí mirando o sol, mirando alto, olhando pra cima. Só tem que ter cuidado pra não se queimar, que nem nosso amigo Ícaro, e acabar descendo. Tem que manter constância. Vai Mirassol, vai na calma, mas vai bem. Tá indo muito bem Mirassol. 2-0. Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. Jogo que de pouco aconteceu, de melhor que fica aí, são as defesas de Hugo Neneca. Hugo Neneca, esse convocado aí pra seleção brasileira. Fala Hugo Neneca em italiano. Hugo Neneca, Nenecazione. Hugo Neneca fez uma grande atuação. A defesa que ele fez no chute do Rony briga para ser das defesas mais bonitas do Campeonato Brasileiro. E o Neneca é aquele negócio meio que de 8 ou 80. Às vezes ele falha numa bola aérea que você não entende. Às vezes ele dá uma entregada com a bola nos pés que você também acaba comprometendo a partida, mas às vezes ele salva. E estava em dia de milagre. Fez 2, 3 ótimas defesas do Neneca. E um time do Corinthians que não criou tanto. E um time do Galo que ainda não me convence. O Cuca, olha, esse trabalho dele ainda não me convence. Empate 0-0. Grêmio 1, Bahia 0. Da maior polêmica da rodada foi o pênalti aí convertido pelo Bright White. E, na minha opinião, não foi. O goleiro do Bahia, ele até acompanha, foi um lance de cara a cara, de mano a mano com o torcedor do Grêmio, com o jogador do Grêmio, ó, com o torcedor, imagina, o torcedor invadindo, não, com o jogador. Ele tenta driblar o goleiro, aí o Marcos Felipe, ele cai, ele até recua a mão para não cometer o pênalti, porém, ele sofre um pisão do atacante do Grêmio, e aí o juiz dá a penalidade, na minha opinião, não foi, porém, foi o que foi marcado. Faz o gol, Grêmio 1-0. Vitória importante. E aí que já vai complicando o nosso esporte, hein? Porque Santos ganha, Grêmio ganha. Tá complicado a vida. 1-0 pro Tricolor. Não de aço. Vitória 0, Santos 1.
falar desse jogo aqui, jogo que o Santos conseguiu um resultado importantíssimo, aqueles 3 pontos que precisava, porque é meio que aquela partida de 6 pontos, um confronto direto, e o Santos abre o placar com o Guilherme. O Guilherme que perdeu uma chance claríssima no começo da partida. O futebol sempre dá a segunda chance, faz o gol de cabeça, e o Santos consegue a vitória. Santos de Neymar Júnior, que entrou. Neymar esse que também já enfrentou o Ancelotti, não foi convocado pelo italiano. Mas a gente teve aí a vitória importantíssima e o Carpini começa a balançar cada vez mais. A situação está realmente bem difícil. E o detalhe da partida é pro goleiro Brazão, que de novo faz milagre atrás de milagre. Parece que o Santos vai ter que ser assim. Dependendo de Neymar com uma boa qualidade física, né? Ele tem que estar presente. E de um goleiro que faça esses milagres. A mudança também, o Tiquinho Soares vai perdendo cada vez mais vaga aí para os atacantes do Santos mais novos e dá mais mobilidade, porém tira a bola aérea. Porém, o Tiquinho não vinha representando, fazendo boas atuações, então é justo que seja assim. Vitória do Santástico para cima do Vitória, que não teve vitória, teve derrota 1-0 Santos. Fortaleza 0, Cruzeiro surpreendentemente 2. Esse Cruzeiro do Léo Jardim tá complicado. Cruzeiro que é um time palestrino também, veja você, diretor. O time palestrino. E Fortaleza, o Leão. E o Fortaleza e o Leão, meu Deus, tá tudo ligado. E em festa palestrina, em festa de Leão, quem comemora é o Gabi 10. Gabigol, ou melhor, Gabi assistência, deu 2 assistências na partida. Que jogou na Itália e não fez nenhum gol. Que jogou na Itália. E não fez nenhum gol. Fez. Se eu não me engano, ele fez 1 pela Inter. Fez um gol pela Inter. Então, fala do Gabriel Barbosa. A galera é muito hater. Tem muito hater do Gabriel Barbosa. O Gabigol. Boa partida dele. Léo Jardim, que tá encontrando um caminho com esse time do Cruzeiro. Já falamos anteriormente. Um time de mais intensidade, mais pegada. Com o Lucas Silva no meio, dando mais calma, estruturando os ataques com mais calma. Não aquela loucura de transição desarrumada. Dessa vez é um time bem estruturado. Um time que vai chegando... Quando tem que transicionar rápido, consegue. Quando tem que fazer uma construção ofensiva mais posicional, com mais calma, consegue também. E detalhe pro Gabigol, que se consolidou na carreira, querendo ou não, por ter outros jogadores de frente ao lado dele. Já foi assim no Santos, lá atrás com o Ricardo Oliveira, foi assim no Flamengo com o Bruno Henrique, depois o Pedro, e agora está sendo com o Caio Jorge, que vive um grande momento, e o Gabigol é esse jogador, que é claro, um homem-gol, mas ele funciona muito bem como um segundo atacante, e agora jogou como meia, o 10, o camisa 10 do time, não apenas o camisa 10 que era no Flamengo, jogando muito bem, ótima partida do Gabigol, tá recuperando o Léo Jardim, e o Gabigol recuperado, a gente sabe que pode fazer muito estrago. Ainda é cedo para falar que voltou o Gabigol, mas está voltando, e eu fico feliz de ver um jogador com a qualidade dele voltando a jogar bola, porque ele é muito novo ainda, pra galera falar que ele tá acabado e trabalhando profissionalmente, diferente do Dudu, que ficou falando asneira, trabalhou pé no chão e o Jardim tá encontrando um lugar pra ele no time. Muito bem o Cruzeiro, tá? E vai dar trabalho o Cruzeiro. Teremos Cruzeiro e Palmeiras na próxima rodada. Vai ser pegado. Duelo Palestino, duelo Itália. É isso, 2-0 Cruzeiro. Detalhe aqui, diretor, bem rápido. Nossa, o Fortaleza tá muito mal. Meu Deus, os gols tabelando, a zaga olhando. Tá muito mal Fortaleza. O Vojvoda não quis dar a entrevista coletiva no final. Tá difícil a situação do Leão e se acabar com uma eliminação da Libertadores vai ser cada vez mais complicado. Porém, é um cara que fez a melhor campanha da história de Fortaleza no Brasileirão. Então vamos ver que fim vai dar isso aí. 2-0 Cruzeiro pra cima do Fortaleza. Bragantino e Juventude, o jogo tá acontecendo agora. Tá acontecendo agora... 0-0. 1-0, acabou de sair. Opa! Gol do Bragantino aqui, informação agora, ó, gol do John nos acréscimos do primeiro tempo, tá dando 1-0 ao Bragantino, ótimo resultado, e se ia falar também, né, o Botafogo e Ceará foi adiado, teremos mais pra frente. Então é isso, a rotazione della rodada. Aqui. Indovinare, scommettere. Quem entendeu, quem parla italiano sabe que é o momento do palpitômetro da rodada. Diretor, vamos aí pro resultado do palpitômetro da última rodada entre eu e você. Alguma coisa me disse que a gente foi meio mal. Pela minha lembrança foi péssimo. Acho que a gente tá assistindo outro tipo de esporte. Vai lá, Deus. Fala aí, canta o jogo. Meu Deus. Começando agora por Vasco e Fluminense. Todo mundo errou. Eu já falei que eu tenho que parar de apostar no Vasco. São Paulo e Mirassol, 2-0 no Mirassol. Todo mundo errou. Mas aqui a gente não tem culpa. Galo e Corinthians. Todo mundo errou. Meu divino. Eu botei o quê, curiosidade? Corinthians. Meu Deus. Grêmio e Bahia. Todo mundo errou. Meu divino. Sport e Inter. Sport e Inter. Todo mundo errou. Meu Deus. Flamengo, clubismo. Errou também. Meu Deus. Ninguém acertou nada? Não. Meu Deus. Santos 1, Vitória 0.
Errou todo mundo. Meu divino, o que eu botei aqui, meu Deus? Cruzeiro 2, Fortaleza 0. Você acertou o Cruzeiro. Vamos, Gabigol, vamos. É palestra, Itália. Você fez 1 ponto, mas eu acertei o placar de Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Meu Deus, eu fiz ganhei ponto. 3 pontos. A Azura me ajudou, pelo menos, porque foi um fracasso esses cometerem, esse novisarem. Foi um fracasso. Vamos para a próxima, já completando a próxima rodada com futuro palpitômetro. Porque, de acordo com o carpinismo, se você vai muito mal, a tendência é que na próxima você vá melhor, porque quanto mais uma coisa acontece, é provável que ela deixe de acontecer. Palpitômetro, próxima rodada, diretor. Bahia e São Paulo. Rogério, vai ter lei do ex, Bahia. Empate. Vasco e Red Bull Bragantino. Pô, cara, eu tô cansado de apostar no Vasco e perder. Eu vou de empate, só pra não apostar no Vasco. Ah, eu vou de Vasco. Tristeza. Mirassol e Sport. Vai sair a primeira vitória do Sport. Mirassol. Primeira não, né? Mas vai sair a vitória do Sport. Santos e Botafogo. Olha aí, clássico tradicional aí, em confronto, Pelé Garrincha vai dar Botafogo. Vai dar Botafogo. Juventude e Grêmio. Que horas esse jogo? É 16 horas. 16 horas é um horário comum. Mas vai dar Juventude. No Jaconi, Juventude. Empate. Flamengo e Fortaleza. Flamengo, Fortaleza tá mal. Empate. Corinthians e Vitória. Corinthians tá sofrendo impeachment aí, não sei, vai dar em Corinthians. Vitória. Ceará e Atlético Mineiro. Empate. Atlético Mineiro. Cruzeiro e Palmeiras. Clássico palestrino. Olha, vitória do Cruzeiro, cabeludo, cabuloso. Palmeiras. E finalizando, Internacional e Fluminense. Vai dar os guri. Inter. Empate. É isso. Esse foi Novidade, Cometere, Máfia Italiana. E agora acabamos com o nosso aí palpitômetro. Se você acertar 8, eu já acertei 1, pra você ver que é difícil. Se acertar 8 dos 10 jogos, você vai ganhar um palmito. Manda aí seu CPF, seu CEP aí, seu CPF. Se quiser mandar um CPF também, tamo aí. Bota uma moto no teu nome. Enfim, é isso. Próxima rodada. Vai. Próximo quadro. Esse foi o programa, foi o Futebola. Muito obrigado aqui. O que foi, diretor? Vamos aproveitar que não tem o Tá Maluco? Não. É verdade. Faltou o Tá Maluco? Tá Maluco. Eu vi aqui o roteiro, eu vi que o roteirista não incluiu o Tá Maluco. Vai ter o Tá Maluco. Eu acabei de lembrar de um. Posso falar rapidinho? Não, antes disso, jogo e a expectativa de Carlo Ancelotti então na vamos seleção. Falar eu de vou Ancelotti. falar minha opinião. Pode falar. Eu sou das antigas. Perfeito. Treinador Copa do Mundo do Brasil tem que ser brasileiro. É só isso. E ponto. Não é xenofobia, é apenas uma tradição. Mas é que não tem brasileiro, né? Os últimos brasileiros foram complicados. Renato Gaúcho na cabeça. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Ancelotti na seleção brasileira. Chegou, hein? O velho da sobrancelha que eu não sei fazer, chegou. E chegou já com a primeira convocação dele. Convocação essa que foi, eu diria, o esperado. Não tivemos grandes surpresas. Talvez a maior surpresa pode até ter sido o Danilo. Se você quiser reclamar de alguma coisa, você pode falar que foi o Danilo ou o Pombo, que não tá tão bem. Mas são jogadores de confiança. Jogadores que já passaram pelo Ancelotti. O Gold, Antony, vem jogando muito no Betis, reencontrou a alegria, reencontrou seu futebol. E às vezes você mudar de ambiente é o que é necessário para você voltar a jogar bola. Mas o detalhe é que... O Vasco, inclusive, vai ter que mudar de estado, né? Ele vai sair do Rio e vai para Minas, para ver se ele... muda. Pra ver se alguma coisa acontece, comer um pão de queijo. Desculpa, eu não podia... Você tá muito Vasco. Tá muito Vasco, diretor. Se controla. Vamos aí, o Ancelotti que fez sua primeira convocação. E é muito louco, porque se fosse outro técnico convocando, por exemplo, Danilo, Alexandro, o Pombo, muita gente estaria criticando e xingando, mas o Ancelotti, ele tem crédito e ele tem méritos nisso, porque construiu ao longo da sua carreira e finalmente a gente tem um técnico que a gente confia e a gente julga estar a par da situação, julga estar a par de comandar a seleção brasileira, a seleção mais vitoriosa de Copas do Mundo, com um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. A principal qualidade que eu vejo que o Ancelotti traz para esse momento de seleção brasileira, do mesmo jeito que eu falo que o Vasco, a gente não sei que vai falar de Vasco, olha que loucura, do mesmo jeito que eu falo que o Vasco precisa de confiança no Diniz, e a palavra-chave é confiança, a palavra-chave aqui é otimismo. O Ancelotti traz a autoestima do brasileiro de volta, traz a confiança que a gente pode fazer um bom trabalho, e os últimos 3 anos de preparação, na minha opinião, sinceramente,
podem ser colocados de lado. Para mim, pouco importa se o Danilo foi mal nos últimos 3 anos, se o Vini foi mal nos últimos 3 anos. Um trabalho começa agora. E nesse trabalho a gente já vê pela convocação algumas características do Ancelotti. Gosta de um bom meio-campo combativo, traz o Casemiro de volta, alguns homens de confiança, como o Casemiro, como o Danilo, que é um jogador que pode fazer as duas laterais, ele parla italiano e é um cara com uma liderança muito forte, acredito que pode ser importante nesse projeto aí, nessa transição de lideranças. O Alexandro, que é um cara muito seguro pelo lateral esquerdo, e eu creio que num ambiente onde o time seja organizado, esse elenco possa conseguir fazer grandes coisas. Vamos ver como é que vai ser. Porque por mais que o Richarlison, por exemplo, não está num bom momento, mas qualquer jogador colocado na bomba, que foi os últimos times da seleção brasileira, não ia conseguir um bom resultado. Dessa vez é um pombo que vem se recuperando fisicamente no Tottenham e também de autoestima. É um jogador que veste a camisa da seleção brasileira e com a camisa da seleção vai bem, sempre cumpre seu papel. Detalhe que nessa convocação a gente tem alguns ausentes, mas que estão lesionados, não podem ser convocados, como por exemplo o Rodrigo, o Endrick, a gente tem alguns jogadores fora. Temos aí uma nova transição. Lá, qual é o nome daquele jogador que ele não vai assistir o jogo do próprio time para assistir? O Neymar Júnior? Ele também, né? Também, mas também tá voltando de lesão. Temos essas questões. E é um time com uma convocação que não tem um 9 de ofício. Porque por mais que o Pombo e o Matheus Cunha, que fez uma ótima temporada no Wolverhampton, possam fazer essa função, não é assim que eles jogam hoje nos seus respectivos clubes. A gente tem muita mudança na zaga também. E aqui, que eu já falei anteriormente, 5 jogadores do Flamengo. Eu acredito, tá? Eu acredito no Ancelotti, acho que a gente vai fazer um trabalho honesto, não dá pra falar que vai ser um ciclo excelente, porque a gente não tem esse tempo, mas é um trabalho honesto de um cara que eu confio muito, que tem a qualidade, é um técnico que, por exemplo, tem essas características, convocar um jogador como o Ederson, ele gosta desse cara mais intenso, com uma boa presença física, que possa fazer longas distâncias, que possa fazer o box-to-box ali, acho que vai dar bom esse Carleto, e ele traz de volta aquela sensação de otimismo, porque pela primeira vez em algum tempo eu tô otimista para ver a seleção brasileira, que vai pegar um forte Equador. Vamos ver como é que vai ser, e a grande expectativa, é claro, por Vinícius Júnior, como a gente via nas mãos do Ancelotti ali jogando, o melhor jogador do mundo. Tamo com essa esperança aí na ponta esquerda da seleção brasileira. Olho nessas próximas eliminatórias, olho no Carlo Ancelotti, que já tá ali, ó, aprendendo a sambar, já tá começando a falar algumas palavras em português, já tentou se arriscar ali, e vai dar certo. Otimismo, sentir otimismo, e isso falta, porque falta recuperar a autoestima da seleção brasileira. É o momento, tá maluco? Rapidinho, diretor? Pode emendar. Tá maluco? Tá maluco da semana, tá maluco aquele momento que você vai comer uma pizza e tem estrogonofe, aí você fala, isso aqui não é Itália, não é Itália. Itália é aquela pizza tradicional, mas aí você vê que você é, um brasileiro, cara. Pelo amor de Deus, ficar se pagando de italiano é Ancelotti. Tu vai comer pizza de cachorro-quente, sim. Vai comer pizza de estrogonofe, sim. Porque tu é brasileiro. E se tu quer comer pizza italiana, coma como um brasileiro. Fica a crítica aí, as pizzas... quem quer ser poser de italiano, mas não é isso, tá maluco? Eu tá maluco aqui, curtinho que eu consegui lembrar agora. É de novo da CBF, não consigo, né? É de novo da CBF, com um novo presidente que fez um discurso, você viu, diretor? Não, eu só achei ele bonitão. Ele tem postura. Não, se a CBF quiser repaginar a imagem, começou bem, que, porra, o cara é... Ele é posturado. E aí ele foi convocar, falar com o público brasileiro, e ele tentou fazer aquele discurso que você chama a galera, que você inflama. Papinho de falar com o povo brasileiro? Mas sabe aquele discurso que você dá uma... patada final, solta o microfone e a galera faz assim, ué. Ele chegou e falou, e digo mais, a camisa da nossa seleção não é vermelha, nossa camisa é verde e amarela. E aí, silêncio ensurdecedor. Aí você vê só no fundo o cara gritando, esse é o momento, tá maluco aí, né? Esse é o nosso presidente. Vem-se embora o Paris, vem-se embora o futebol, que vai se encerrando agora, nesse momento. Você viu que até hoje o Tá Maluco foi mais pé no chão, porque tô otimista, diretor, tô otimista. Quero essa sexta estrela no peito. E a gente... Não sei se a gente vai conseguir, não, na verdade. Na verdade é complicado. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse programa. E coloca aqui o que você acha do Ancelotti, o que você achou da convocação, qual que é a sua pizza preferida e qual que é a melhor comida italiana. É a pizza? É o macarrão? É o que é? Vamos agora encerrando esse programa. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela sua presença. O pior